Pai querido, nós estamos aqui nesta noite agradecendo a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado porque Tu és um Deus fiel, zeloso, misericordioso. Tu és um Deus que honra-nos, que ama-nos de uma maneira inexplicável. O Teu amor derramado sobre nós e por nós é algo extraordinário. E Tu vieste, ó Pai eterno, para que nós pudéssemos conhecer o Teu reino. Tu vieste, Senhor Jesus, para que nós pudéssemos conhecer algo extremamente valoroso que é o Teu reino. Venha a nós o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, nesta noite, Senhor, que nós possamos explicar, que nós possamos entender, que nós possamos compreender esta Tua palavra. Em nome de Jesus. Quero ler com você, amém, Mateus capítulo 13, verso 44. Que é a parábola do tesouro escondido. Uma parábola muito interessante, uma parábola que nos faz compreender algumas coisas sobre a salvação através de Cristo Jesus. E diz assim a parábola: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto do campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Que coisa interessante, né? Um homem vai, está arando, né, com seus animais, e de repente ele nota que o arado bate em algo muito valioso. Ele nota que o arado passa em algo bastante interessante. Aliás, ele não percebeu que era valioso, mas ele percebeu que havia ali uma coisa sólida, e ele vai, escava e nota que ali há um tesouro. Então, o que ele faz? Ele deixa aquilo quietinho, põe uma terrinha por cima, sai com seus animais e vai, vende tudo o que ele tem. Ele percebeu que aquele tesouro que estava ali era algo muito valioso, porque ele foi e vendeu tudo que tinha. Imagine você com os seus bens. Imagine que você vá, encontre um tesouro em algum lugar e você não conta para ninguém. Você fica quietinho, caladinho, sai dali o mais rápido possível, vai e começa a vender os seus bens. Você vende suas casas, vende seus terrenos, vende sua fazenda, o seu sítio, vende as suas vacas, vende os seus carros, vende todos os seus bens e vai e compra aquela terra onde está o tesouro. Que coisa interessante! Ele comprou a terra onde estava o tesouro, porque aquele tesouro era algo extraordinário, muito valioso. Ele percebeu que aquele tesouro era muito superior do que tudo que ele tinha. Era superior do que tudo que ele tinha. Então o que ele diz? Eu vou vender tudo que eu tenho, que para mim é algo valioso, mas aquele tesouro tem muito mais valor do que as coisas que eu tenho. Jesus aqui está dizendo essa parábola para que nós possamos entender o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a este homem, é semelhante a este conto, a essa história de um homem que encontra um tesouro e vende tudo que tem e compra o sítio e compra a terra onde está aquele tesouro, porque ele sabia o valor que tinha. O reino dos céus. Algo extraordinário é para nós a salvação através de Cristo Jesus. Quem conheceu e quem tem e quem busca a salvação em Cristo Jesus, busca um tesouro inigualável, inexplicável o seu valor. Um tesouro que não tem como explicar o seu valor. Ele pode despojar, ele pode esquecer de todos os seus bens aqui da terra, porque ele sabe que o tesouro que ele tem é muito mais valioso. A sua mente está voltada para este tesouro. A mente daquele homem já não estava mais voltada para as coisas que ele tinha. A mente daquele homem não estava mais pensando nos seus bens, porque ele compreendeu que os seus bens eram passageiros, mas o tesouro era algo primordial. Nós precisamos compreender que tudo que nós temos aqui nessa terra é passageiro. Daqui a uns tempos nós não vamos ter domínio sobre essas coisas mais. Daqui a um tempo os nossos filhos não vão ter domínio sobre as coisas.
os nossos netos talvez. Mas quando nós armazenamos, quando nós guardamos, quando nós valorizamos o principal que nós temos ou que nós devemos buscar, que é a salvação por meio de Cristo Jesus, isso é algo extraordinário. Ninguém poderá roubar esse nosso tesouro, essa nossa salvação, ninguém poderá roubar. E é por isso que Jesus disse também, não junteis tesouro aqui na terra, onde a ferrugem, onde a traça, onde os ladrões roubam e minam, mas junteis tesouro lá no céu. Este homem compreendeu que as coisas que ele tinha era algo muito mais valioso do que juntar tesouros aqui na terra. Aliás, na sua história, ele sabia que aquele terreno valia muito mais do que as coisas que ele tinha, agora com aquele tesouro encontrado. Mas continua a parábola no capítulo 40, do verso 45. O reino dos céus é também semelhante a um negociar. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Quem compreende que o reino dos céus é algo para a eternidade, não se preocupa mais com as coisas aqui da terra. Eu não estou aqui dizendo que você não deve tê-las, que você não deve adquiri-las, que você não deve buscá-las, mas você deve buscá-las como algo secundário, porque em primeiro lugar deve estar o reino de Deus em seu coração, porque é desse reino que você vai precisar para a eternidade. A eternidade com Cristo, a sua vida com Cristo vai depender da sua busca por este reino. Quando você buscar esse reino, quando você conquistar esse reino, que é a salvação por meio de Cristo Jesus, você tem tudo. Toda a sua preocupação está focada ali, todo o seu desejo, todos os seus anseios. Você dá prioridade para a sua salvação. Você não se importa com qualquer outra coisa, como você tem se importado com o reino de Deus. O seu objetivo é os céus, o seu alvo é os céus. E aqui o Senhor Jesus começa a decorrer sobre o reino de Deus. O reino dos céus, o reino de Deus é também semelhante a um negociador que procura boas pérolas. O negociador, ele sai negociar e alguém lhe oferece algo, ele fala, não, isso não me interessa. Alguém oferece outro algo, ele fala, não, isso também não me interessa. Alguém oferece alguma coisa que para quem está oferecendo é algo de valor, mas ele está buscando, não é aquilo, é as pérolas preciosas e ele quer achar as pérolas. E tendo achado uma pérola, de grande valor, vendeu tudo que possuía e comprou aquela pérola. Da mesma forma que o homem primeiro que encontrou o tesouro escondido, ele vendeu tudo e comprou aquele campo, comprou aquele sítio, comprou aquela terra, porque ali estava o tesouro. Já essa parábola de baixo diz que o homem estava à procura de uma pérola preciosa. E ele vende tudo que tem. Tudo que ele estimou, tudo que ele valorizava há muitos anos, tudo que seus pais deixaram para ele, tudo que ele achava que era de grande valor, mas ele compreendeu agora que a pérola era algo muito mais valiosa do que as coisas as quais que ele tinha, do que os seus bens. O dia que alguém aprender a valorizar a pérola, o dia que alguém aprender a valorizar o tesouro que foi encontrado, que é a salvação através de Cristo Jesus, esse é o reino dos céus, é a nossa salvação, por meio de Cristo Jesus. E os homens hoje estão invertendo, eles estão vindo para o evangelho ou para as igrejas em busca de pérolas terrenas, em busca de coisas, aliás, nem em busca da pérola, em busca de coisas, dessas coisas que os homens estavam dispondo, desfazendo, agora os homens hoje estão indo em busca dessas coisas.
vão em busca de comprar isso, vão em busca de comprar aquilo, vão em busca de ser prósperos, estão deixando de lado a principal coisa, que é a pérola. Aquele homem do terreno, ele poderia ter dito: imagine, eu vou vender tudo que eu tenho para comprar um terreno porque tem um tesouro. Eu tenho minhas coisas há muitos anos, é herança dos meus pais, é herança não sei de quem, eu tenho isso por herança, não posso dispor. Não, ele não estava preocupado, ele não pensou nessas coisas, mas ele focou os seus olhos no reino de Deus. Ele focou os seus olhos na salvação que vem por meio de Cristo Jesus. Ali estava focado os seus olhos, porque ele sabia que o tesouro valia muito mais, muito mais. O nosso tesouro, que é Cristo Jesus, ele não é um conto do vigário. O nosso tesouro, que é a salvação por meio de Cristo Jesus, não é uma história da caronchinha. O nosso tesouro, que é a salvação por meio de Cristo Jesus, é algo extraordinário que, quando nós compreendemos que a salvação por meio de Cristo Jesus é o nosso tesouro, nós deixamos a nossa preocupação, nós deixamos os nossos objetivos terrenos, nós deixamos as nossas lutas pelas coisas terrenas. Quanta gente hoje está brigando, matando por coisas terrenas? É isso que nós vemos nas televisões. As pessoas estão juntando coisas terrenas. E algo triste que nós temos visto esses dias, aquelas pessoas ali de Petrópolis, quantos deles juntaram alguma coisinha, coitados, lutaram para juntar alguma coisa, que nós vimos ali, carros novos. Talvez as pessoas estavam ainda pagando, buscando um tesouro, uma ferramenta que precisavam para o trabalho, mas quem sabe, deixaram de buscar o melhor tesouro. O tesouro para a eternidade, que é a salvação por meio de Cristo Jesus. E este tesouro nós só conseguimos conquistá-lo através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, através do convite de Cristo Jesus, quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansados e oprimidos, os bens da terra nos cansam, nos oprimem, faz-nos viver perseguidos pelos ladrões, faz-nos viver perseguidos pelas traças, pela ferrugem. Os bens da terra faz-nos viver de forma preocupante, ao ponto de nós recebermos uma palavra do Senhor Jesus: não vos preocupeis pelo dia de amanhã, não vos preocupeis pelas suas vestimentas, não vos preocupeis com o que vocês têm de comer ou que têm de vestir. As nossas preocupações, elas precisam estar focadas no principal, que é a salvação em Cristo Jesus. Quantas pessoas estão morrendo constantemente? E ultimamente essa intensidade de mortandade tem sido muito grande. E nós estamos percebendo que o fim dos tempos se aproxima. Não é tempo mais de nós preocuparmos tanto com as coisas terrenas e colocar o nosso coração nelas, e colocar a nossa mente nelas, colocar o nosso objetivo, o nosso alvo. Nosso alvo tem que ser Cristo. Nós precisamos das nossas moradias, nós precisamos do nosso carro, nós precisamos do nosso celular, nós precisamos nos alimentar, porque ainda estamos aqui na terra, mas estamos aqui de passagem, somos aqui peregrinos. Somos peregrinos, estamos passando por aqui. Aqui não é nosso lugar, aqui não é a nossa morada. O nosso reino não é aqui da terra. Nós estamos buscando o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós buscarmos o reino de Deus, haverá tranquilidade em nosso coração, porque todas as demais coisas o Senhor Deus vai acrescentar na medida em que nós precisarmos. Mas se o nosso coração estiver preocupado, estiver voltado para os bens, aqueles bens que aquele homem dispôs-se para vender,
vendeu para comprar o terreno onde tinha o tesouro, o nosso coração não pode estar preso a esses bens. Nós precisamos despojar, nós precisamos tirar a nossa mente, o nosso foco das coisas terrenas e focar no reino de Deus. Quem garante que amanhã nós vamos estar aqui para usufruir dos bens os quais nós temos? Quem garante que nós vamos estar aqui amanhã para usufruir dos tesouros terrenos? Quem garante? E muitos estão partindo e deixando aí. Nós não conseguimos levar. Nós não conseguimos arquivar ao ponto de levarmos para o céu. Jamais. Mas quando nós buscamos o reino de Deus, aí sim, nós estamos guardando para a eternidade. Nós estamos nos preparando para quando Cristo vier, nós possamos subir com Ele. Que glória, que maravilha! Saber que nós estamos guardados por Cristo Jesus através do seu reino. Venha a nós o teu reino. Venha a nós a salvação. Venha a nós o resgate. Venha a nós o socorro bem presente. Cristo é o nosso socorro bem presente na angústia, como diz o salmista no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que este mundo se transtorne e que se mude para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário do Altíssimo. O que você pensa? Ou seja, onde você pensa que você vai estar quando você fechar os seus olhos? Será que os seus bens vão servir para alguma coisa? Ontem eu citava sobre aquele homem que tinha um agricultor que tinha um armazém, e o seu armazém estava já cheio, já não cabia mais as suas lavouras. E um dia o que ele fez? Ele olhou para aquilo e falou: não, o meu armazém está muito pequeno, eu vou preparar um armazém maior para que eu possa armazenar mais coisas, para que eu possa ter, para que eu possa adquirir mais, para que eu possa possuir mais. Este meu armazém não comporta mais o que o meu coração deseja, o que a minha mente almeja buscar. Aqui nessa terra, o meu coração almeja buscar algo muito, 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 muito mais do que o que eu tenho. E o meu armazém não comporta. Eu vou fazer um armazém muito, muito maior para que eu possa adquirir, para que eu possa guardar coisas, muitas coisas. Essas coisas que o homem que encontrou o tesouro vendeu, despojou delas todas. E esse homem vende ou destrói aquele armazém, constrói um armazém muito maior e começa a armazenar coisas, começa a guardar. E ele olha para a sua alma e diz: alma, farta-te de bens. Mas de repente ele ouve uma voz que dizia: louco, se nessa noite pedires a tua alma o que tens guardado, para quem será? E eu pergunto para você, o que você tem guardado? Não estou dizendo que você utiliza, mas o que você tem guardado, para quem será? Olha que o Senhor Jesus ali naquela parábola chama aquele homem de louco, porque ele não estava preocupado com a eternidade. Você já leu a história de Noé quando estava construindo a arca? Aquele povo que estava ali zombando de Noé, criticando, eles não estavam pensando sequer na salvação dos seus próprios corpos, que viria o dilúvio e eles poderiam ser salvos se eles tivessem crido. Hoje nós estamos ouvindo falar do Evangelho de Cristo, que é a salvação das nossas almas. A arca simbolizava hoje Cristo. A arca simbolizava Cristo, e o dilúvio simbolizava a nossa saída deste mundo. E se nós não despertarmos para essa tão grande salvação, se nós não despertarmos para esse tesouro, se nós não descobrirmos que esse tesouro que nós estamos cavando, que nós estamos buscando através da Bíblia, através da palavra de Deus, se nós não nos atentarmos para essa tão grande salvação,
Quando nós partimos deste mundo, só há dois caminhos. Só há dois caminhos. E se nós não despertarmos para essa tão grande salvação, como será? Se nós não valorizarmos esse tesouro. Depois também conta, o Senhor Jesus conta mais uma parábola, que é a parábola da rede. Ele diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. É essa a nossa função como pregador do evangelho. É lançar a rede para que seja acolhida toda a espécie. E quando elas são trazidas para fora da água, aí é feita uma seleção. Mas não é quem prega que faz a seleção, mas é o dono da rede, é o dono dos peixes, ele que vai selecionar e saber quais são que devem permanecer e quais devem voltar para a água. E nós precisamos compreender isso, que o reino dos céus é comparado também a uma grande rede que foi lançada. A salvação está lançada sobre a terra. Cristo veio para nos salvar, Cristo veio para nos tirar da condenação eterna, a qual nós adquirimos através de Eva e Adão, e ficamos todos nós sujeitos ao pecado, subordinados ao pecado, escravos do pecado. E precisou que a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, decidissem que alguém viesse para nos salvar. E o Filho disse: eu estou aqui, eu vou para salvar, eu vou derramar o meu sangue para que todos possam ser redimidos. O Senhor Deus não quis deixar a sua semelhança se perder. Ele não permitiu que a sua semelhança se perdesse, porque o amor dele para conosco é imensurável. E foi por isso que ele nos criou. Ele nos criou para amar, ele nos criou para nos salvar. Ele não nos criou para a perdição, para a condenação eterna. E nós precisamos compreender isso a cada dia. Mas ele continua. E quando já está cheio, os pecadores arrastam a rede para a praia, e assentando escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será a consumação do século. Serão os anjos separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. Quando fala aqui que os anjos vão escolher os bons, não é eu achar-me que sou bom. Se eu fosse bom, eu não precisava de Cristo. Mas bom aos olhos de Cristo. Bom é aquele que Cristo chamou e ele atendeu. Bom é aquele que Cristo chamou e ele ouviu o chamado de Cristo. Bom é aquele que encontrou o tesouro enterrado e notou e se apercebeu que aquele tesouro tinha um valor imensurável. E ele disse: não, o que eu tenho não é superior a esse tesouro. O que eu tenho é muito mais superior do que essa pérola que eu encontrei. E eu preciso despojar do que eu tenho para adquirir essa pérola. Eu quero dizer para você, querido, o que está impedindo de você abraçar a Cristo de verdade? O que está impedindo de você ser um cristão autêntico, de verdade, entendendo que amanhã você não está mais neste mundo, que você está aqui de passagem. Você está aqui de passagem, como eu estou. E a salvação está posta diante de nós. A salvação está lançada diante de nós. Quem sabe você já ouviu o chamado de Cristo Jesus no seu coração e você diz: não, eu ainda é muito cedo, eu ainda sou muito jovem, eu ainda tenho os meus filhos para criar, eu não tenho tempo para ir à igreja ouvir a palavra de Deus, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para essas coisas, minha vida é muito corrida. Eu tenho que cuidar dos meus negócios. Eu tenho que cuidar das minhas ocupações. Quem sabe você está como Marta. Marta, quando hospedava
hospedava Jesus na casa, Maria e Marta hospedava Jesus, e Marta estava preocupada com as coisas da casa, preocupada em cuidar da casa, preocupada em pôr as coisas no lugar, preocupada com as coisas terrenas. Mas Maria não, Maria queria ficar aos pés de Jesus. Nós precisamos ter essa mentalidade de Maria. Nós precisamos ter a mentalidade deste homem que encontrou um tesouro no campo, enquanto arava o seu terreno, enquanto arava o terreno que não era dele, ele encontra ali um tesouro e vai em busca de vender tudo que tem para trazê-lo, para fazer parte, para que aquele tesouro pudesse ser seu. Cristo Jesus é o nosso tesouro. E nós estamos confundindo Cristo com tantas outras coisas. Nós estamos achando que por causa da misericórdia de Cristo Jesus, não precisamos fazer esforços nenhum. Nós estamos achando que porque nós estamos no tempo da graça, a graça é favor imerecido, e nós estamos achando que não precisamos nos esforçar, que não precisamos despojar das coisas terrenas. Em Colossenses capítulo 3, Paulo escrevendo, ele diz: pensai nas coisas lá de cima e não nas coisas que são daqui da terra. Pensai, põe a sua mente nas coisas que são de cima, porque é para lá que nós precisamos ir, é para lá que os salvos vão. O reino dos céus é lá, e é lá que nós precisamos morar, e é lá que nós vamos morar a eternidade com Cristo. Mas, veja bem que diz o último versículo, o 49, assim será a consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse é o segundo caminho. O primeiro caminho é o céu com Cristo Jesus, é o reino de Deus. Se nós buscarmos hoje em vida o reino de Deus, nós vamos ser alcançados. E é por isso que Salomão, escrevendo em Eclesiastes capítulo 12, ele diz: lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Quem sabe as pessoas que estão sofrendo hoje tanta catástrofe, tantas situações terríveis, tantos acidentes, quem sabe eles não se preocuparam. Eu estou dizendo quem sabe. Eles não se preocuparam com o reino de Deus. Eles estavam preocupados com as coisas terrenas, com os desejos carnais, com tantas outras coisas, mas não estavam preocupados com o reino de Deus. E quem é que vai garantir que nós estamos em uma casa e ela não poderá desmoronar em cima de nós? Quem vai garantir que nós vamos sair na rua e não vamos ser assaltados e talvez morrer nesse assalto? Quem vai garantir que nós vamos estar em uma rua e um carro possa nos atropelar? Nós não garantimos nada, e por isso nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vamos tendo por acréscimos. A preocupação do ser humano hoje não é pensar nos céus. Inclusive, as pregações de hoje, elas não são para levar as pessoas a pensar no céu. As pregações de hoje, elas são para levar você a ficar rico, a se libertar de uma doença, que às vezes aquela doença até para aprimorar a sua alma, fazer com que você se aproxime mais de Deus. Mas o evangelho de hoje você tem que estar liberto daquela doença, porque se você não se libertar, é porque você não tem fé. Se você não consegue adquirir bens terrenos, é porque você não tem fé. Se você não consegue, se você está passando por uma grande luta, por uma grande prova, por uma situação muito difícil, é porque você está em pecado. É este o evangelho que nós ouvimos hoje. Mas Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. E ele traz aqui uma série de comparações para que nós possamos compreender o que é o reino de Deus, onde ele está. Ele está enterrado, quem sabe ele está enterrado bem perto de você.
Quem sabe, se você cavar um pouquinho com as suas mãos, você vai encontrar o reino de Deus ali. Quem sabe, se você cavar um pouquinho, você vai encontrar o tesouro que você tanto precisa. É algo que você mais precisa. As pessoas estão perdendo saúde, perdendo sono, perdendo família, perdendo tudo que é de melhor para buscar o reino deste mundo. Em busca do reino deste mundo, porque eles não sabem que existe o reino dos céus. Muita gente não sabe que existe o reino dos céus. E quando eles ouvem falar do evangelho, nessa bagunça que nós estamos vivendo hoje, nessa bagunça de crentes, nessa bagunça de evangelho que nós estamos ouvindo hoje, que muitas coisas dessas não tem nada a ver com o evangelho, as pessoas ficam em dúvida e não sabem para onde recorrer, para onde ir, aonde buscar esse tesouro, nem sabem que ele existe, porque não há clareza do evangelho. Não há lucidez do evangelho. E o que mais nós precisamos é ter lucidez para compreender que o tesouro qual nós precisamos, que o tesouro qual nós devemos guardar, que o tesouro qual nós devemos buscar, cavar, sacrificar para buscar. Não é sacrificar fazendo coisas que não interessam. Sacrificar no sentido de buscar, de gastar tempo para buscar a principal coisa, o principal alvo, o principal objetivo, que é o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. A salvação de Cristo Jesus está entre nós. E se nós buscarmos, se nós nos empenharmos para buscar, nós vamos alcançar. Porque esse homem vendeu tudo que tinha e conquistou o tesouro. Este outro homem vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Este outro homem vendeu tudo que tinha, ou seja, lançou a rede e trouxe os peixes para fora. Todos eles tiveram sucesso na busca. Será que, se você buscar a salvação por meio de Cristo Jesus, se você ainda não é salvo, será que você vai ter sucesso também? Com certeza vai ter sucesso. Se você buscar o reino de Deus com toda a sua mente, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, você vai alcançar a salvação por meio de Cristo Jesus. Sabe por quê? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. O mundo foi escolhido por Cristo Jesus. O mundo foi escolhido por Deus. Mas nem todos se despertaram para reconhecer a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nem todos se despertaram para reconhecer que há um tesouro muito mais valioso do que os desejos deste mundo. Os desejos carnais, os desejos terrenos. Muito mais valioso. Mas a nossa mente está focada para a terra. A nossa mente está curvada para as coisas da terra. Os nossos olhos só querem ver o que está na terra. Os nossos olhos só querem ver aquilo que nos dá prazer aqui e agora. Os nossos ouvidos só querem ouvir aquilo que alegra o nosso ser, o nosso corpo. Mas nós precisamos nos entristecer, como diz a palavra do Senhor, pôr nossa mente, a nossa cara no pó, prostrarmos e buscarmos o reino de Deus. Se você não sente no seu coração, se você percebe que a salvação não está em sua vida, que o reino de Deus não está em ti, dobre o seu joelho e busque a presença de Deus para que você possa alcançar a salvação. Diga para o Senhor Deus: Senhor, eu quero esse tesouro, eu quero conquistar esse tesouro, eu quero fazer parte da salvação, eu quero fazer parte do reino de Deus. Ele está pronto para te alcançar, para te buscar. O filho pródigo pediu a sua fortuna, pediu todos os seus direitos e saiu e foi curtir o reino da terra. Foi curtir a carnalidade, foi curtir os desejos carnais, mas lá, curtindo os desejos da terra, ele compreendeu que havia algo muito mais importante que ele havia deixado para trás.
Quem sabe você deixou a casa do pai, quem sabe você deixou a joia preciosa, quem sabe você deixou o tesouro, não está dando mais valor para o tesouro que é a salvação, você está completamente despreocupado das coisas de Deus, está preocupado com as coisas da terra. Não se esqueça de Mateus 25, onde fala sobre a parábola das 10 virgens. Elas não estavam preocupadas, as 5 loucas não estavam preocupadas com as coisas da terra. Mas as 5 prudentes estavam desejosas que o noivo viesse. Nós, salvos em Cristo Jesus, estamos desejosos que Cristo venha para nos chamar, para nos levar para a eternidade com Ele, porque nós sabemos que lá não haverá mais dor, não haverá mais preocupação, não haverá mais preocupação com as coisas terrenas. Lá nós só vamos viver uma vida de louvor e adoração a Cristo Jesus. Procure o mais rápido possível acertar a sua vida na presença de Deus. Procure o mais rápido possível corrigir a sua vida, alinhar a sua vida com a palavra de Deus, com a salvação através de Cristo Jesus. Eu tenho certeza que você vai ser uma das pessoas mais felizes da terra. Nós, crentes, eu estou dizendo crentes, não estou dizendo frequentadores de religião, não estou dizendo pessoas que fazem parte de um grupo chamado igreja, não estou dizendo os crentes, os lavados e remidos do sangue do Cordeiro, são pessoas mais felizes da face da terra, porque elas têm o tesouro guardado dentro de si. E elas estão desejosas, não pelas coisas terrenas, mas elas estão desejosas para entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Cristo te quer lá. Ele morreu por você, Ele deu a vida por você, Ele não quer te perder. Que Deus te abençoe, você possa pensar no reino de Deus. Eu quero orar com você para encerrar. Querido Deus, aqui estão algumas vidas participando deste momento, o qual nós estamos transmitindo a Tua palavra. Senhor Deus, se há aqui algumas pessoas, se há aqui alguém que está completamente desligado, que está completamente distraído, não está buscando o teu reino, não está buscando o principal, que é a salvação. Quem sabe está passando o seu arado na terra, mas nunca encontrou um tesouro, nunca encontrou algo principal, primordial. Ele já está cansado de arar, ele busca no mundo, ele busca nos prazeres da terra, ele busca nos prazeres carnais, ele busca em tantas coisas, mas não está buscando na maneira certa, no lugar certo, não está encontrando o tesouro que é Cristo Jesus. E o Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre essas pessoas, Pai, que elas possam compreender o sentido do reino dos céus, que elas possam compreender o sentido do reino de Deus. O reino de Deus está para nós. Obrigado, Senhor. Dispensa sobre essas vidas as mais ricas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe grandemente. Foi um prazer imenso compartilhar a palavra de Deus com você. Que você possa se despertar para viver pronto, para usufruir, não das coisas da terra, mas do reino de Deus. Fique na paz. Um beijo grande para você. Deus te abençoe.